Olá, bom dia a todos, bom dia a vocês que nos acompanham, nos assistem aqui nos nossos canais do YouTube e no canal do Instagram do Apoema. Quero agradecer a todos aqui que nos acompanham, que nos estão nos assistindo ou ouvindo, e sejam bem-vindos ao nosso webinar sobre fintech e o mundo dos esportes. Hoje no formato especial, né? A gente tem um formato hoje de mesa cast, né? Nós temos todos os nossos convidados aqui ao vivo. Uma satisfação muito grande tê-los todos aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos. Quero começar agradecendo aqui aos nossos membros da mesa, vamos chamar assim. Quero começar aqui pelos meus sócios, o José Alves, que é meu sócio aqui no VBSO Advogados na área de mercado de capitais e direito bancário, lidera junto comigo a área. Tatiana, que também é minha sócia aqui no VBSO Advogados, cuida do nosso VBSO Lab voltado para as inovações e o mundo das startups, e também CEO do Apoema Hub, né, que é um hub para aceleração e desenvolvimento de novos negócios. Eu sou o Eric Oioli, sou sócio-diretor do VBSO Advogados, né, e como disse, lidero aqui junto com o Zé Alves a nossa área de direito bancário e mercado de capitais. E quero agradecer um agradecimento especial, né, ao João Palomino, nosso convidado especial. João é CEO da Live Sports. Para a gente uma satisfação, uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Preciso dizer que eu sou seu fã, né? Te acompanho desde que eu me entendo por gente na televisão, muito antes, inclusive, das próprias transmissões esportivas, né? Que dominou muitos anos os seus últimos anos aqui na televisão e na sequência aqui da sua carreira na Live Sports, que a gente gostaria que você contasse um pouco para a gente. Então, João, seja bem-vindo, uma satisfação realmente muito grande. E queria que você se apresentasse, evidentemente, e contasse, né, sobre a Live Sports, né, quem é a Live Sports, o que a Live Sports se propõe a fazer. Seja de novo muito bem-vindo. Primeiro, eu agradeço pelo carinho do convite, né? Eu acho que a gente está vivendo um mundo mesmo de partilhar informações, compartilhar conhecimento. Então, uma oportunidade excelente para a gente debater ainda mais o que vem acontecendo no mundo dos esportes, as oportunidades que existem no mundo dos esportes. Não é preciso ser um profundo conhecedor para perceber que qualquer profissão que a gente desenvolva hoje tem uma conexão com o esporte. Ela pode ser aplicada, aliás, deve ser aplicada também no esporte, desde a física quântica até você chegar ao que é mais o mundo de vocês, né? Do direito, né? Da nutrição, da medicina, não só na parte de preparação esportiva, mas o que cerca hoje o marketing, o que cerca hoje a ciência de dados e tudo mais. Então o esporte é um campo fertilíssimo para o surgimento de novos negócios, de geração de novos negócios. Então é um prazer poder ter essa oportunidade de debater isso, né? Bom, vou resumir minha carreira da seguinte forma. Eu comecei muito cedo, 13 anos de idade, eu já escrevia para um jornal no interior de São Paulo. Me formei em Campinas, onde eu tive oportunidade em emissoras uma emissora local, emissoras de rádio, jornal, e trabalhei na Manchete como repórter de política e economia, Manchete, SBT, Cultura, até chegar à ESPN em 95. Em 95, durante 17 anos, eu fui narrador e apresentador, e em 2012 assumi a vice-presidência de jornalismo e produção e saí da ESPN em 2019. Com a ideia de ficar parado, sem fazer nada, sem queimar a pestana com absolutamente nada por um bom período. Isso, graças a Deus, aconteceu, porque eu tenho 4 filhos, então foi a oportunidade de eu conviver com eles durante muito tempo, uma coisa que era muito raro para mim. E aí nós criamos a Live Sports em 2020, efetivamente já com escritório, estúdio e tal, em 21, que foi a partir do Nilson Fujisawa, que é CEO de uma empresa chamada Lineup, tem mais de 30 anos de mercado. O Nilson faz com a Lineup a distribuição de equipamentos e soluções para emissoras e produtores de conteúdo, né? Todas as grandes emissoras têm equipamentos do Nilson lá dentro, né? E a partir daí, eu já o conhecia há mais de 30 anos, nós desenvolvemos a ideia de uma empresa que atendesse uma demanda que existe muito clara no mercado, que a princípio nós pensamos em federações, confederações e também clubes de futebol, que é a necessidade deles terem mais visibilidade e uma remuneração diferenciada, né? Com geração de negócios diferenciados. Por isso criamos a Live Sports, para que a Live Sports seja esse braço de produção de conteúdo, de distribuição de conteúdo, para que
incrementasse a visibilidade desse cliente, seja ele federação, confederação ou clube de futebol, e que também tivesse remuneração a partir desse conteúdo. Porque o mundo vê assim a distribuição de conteúdo hoje, porque o marketing esportivo hoje trabalha em cima disso. Então a gente nada mais fez do que atender uma necessidade clara de mercado. Com o passar do tempo, a empresa foi se moldando a essas necessidades exatamente por ser uma integradora de soluções. Então hoje a gente está discutindo, falávamos previamente aqui, nós estamos discutindo alguns negócios que nunca imaginávamos ter contato, né? Mas quando você recebe o cliente, a carência é tão grande que criou-se a lei do jaquê. Sabe qual é a lei do jaquê? Não, é assim, nós precisamos produzir conteúdo para uma empresa de bet. Então começamos a produzir conteúdo para essa empresa de bet. Eles começaram a ter resultados expressivos, gostaram, bacana. Mas vem cá, nós queremos patrocinar time de futebol. Já que vocês cuidam disso, vocês não podem olhar para aquilo? Podemos. Já que vocês estão... Por que então, o Jaquê começou a funcionar muito e é natural que aconteça isso. Exatamente pela carência e pelo gap que há de mercado de uma produção de conteúdo convincente. Porque uma coisa é você produzir conteúdo, você jogar conteúdo, você distribui o conteúdo. Outra coisa é você ter uma equipe como nós temos para trabalhar esse conteúdo com assertividade, com conceito, com planejamento, com distribuição apropriada e resultado. E análise de dados, né? Análise dos resultados, que é importante também, porque é isso que você vai entregar para o cliente. Agora, não peçam para o narrador falar pouco, porque isso nunca vai acontecer. Então juntou o narrador com o advogado. Esse MesaCast vai ter umas 10 horas de duração. 10 horas. Palomino, muito obrigado de novo pela gentileza da tua presença aqui. Acho que duas coisas centrais nessa tua fala inicial que me chamaram a atenção. Em primeiro lugar, é a tecnologia que permite que quem tem o conteúdo se aproxime de quem quer o conteúdo, né? E a segunda coisa é também vinculada à primeira que eu queria introduzir aqui, que é a rentabilização desse conteúdo. E aí surge um pouco a nossa temática aqui, que é a tecnologia no setor financeiro, né? Da mesma forma que no setor de entretenimento, de esportes, a gente teve uma mudança tecnológica que tirou intermediários, né? Tirou barreiras. Antes eu queria consumir esporte, eu tinha que me conectar via TV aberta ou via TV paga a um produtor de conteúdo centralizado que fazia esse filtro. Se eu quisesse monetizar um conteúdo ou vender um conteúdo, eu tinha que buscar soluções tradicionais para essa venda que excluíam uma parte relevante desses consumidores por questões de diversas naturezas, mas que hoje me parecem cada vez menos presentes, né? A gente tem novos negócios de tecnologia, especialmente os arranjos de pagamento, desde do começo dos anos 2010, a gente teve uma mudança aí puxando para a nossa área, né? No direito, teve uma mudança regulatória grande que permitiu que esse setor florescesse. E eu queria ouvir de você, como que você enxerga no dia a dia da Live Sports o papel desses meios de pagamento, dessas gateways de pagamento, a possibilidade de monetização via plataformas virtuais, né? Como que vocês veem e disponibilizam isso para os clientes de vocês, né? Além de eu dar o conteúdo, eu vou te dar a possibilidade, né? Eu disponibilizar o conteúdo, eu vou dar a possibilidade de você rentabilizar esse conteúdo, né? Deixa eu ver por onde eu começo, porque esse é o tema central, né, da nossa vida hoje. Uhum. Basicamente é o tema central da nossa vida, mas vamos lá. Você está absolutamente correto quando havia uma acomodação das empresas de conteúdo anteriormente. Era isso mesmo. Você produzia o conteúdo, alguém lá na ponta consumia. Você determinava o meio, você determinava o conteúdo, você determinava o que aquela pessoa ia assistir e que roupa ela ia usar, que esporte ela ia praticar, o que ela ia acompanhar, né? Desleal, mas era assim que era, né? A tecnologia subverteu essa ordem, né? Então, os produtores de conteúdo passaram a se preocupar que conteúdo fazer, para quem e onde encontrar essa pessoa. Qual o caminho, quais as plataformas que elas seriam adaptáveis a esse conteúdo e de que forma encontrar e impactar.
Então, esse foi o ponto de uma mudança drástica de hábito no consumo, né? Isso foi a primeira grande transformação. E justiça seja feita, no Brasil, a ESPN, por intermédio da diretoria de novos negócios, por intermédio da diretoria de afiliadas, tinham esse olhar já se preocupavam com isso. Tanto é que surgiu o Watch ESPN, que nada mais é do que uma versão streaming para o conteúdo que não está na televisão e que começou com excelentes resultados, principalmente a partir do momento em que a tecnologia evoluiu e você tem uma estabilidade melhor do sistema, uma estabilidade melhor da plataforma. Esse foi o primeiro grande movimento. Segundo grande movimento com as fintechs foi a legitimação desse processo, né? É que você tinha o conteúdo, você tinha a distribuição, mas alguém tem que pagar por isso. Não é tão simples assim, né? Uhum. O esporte é bacana, o esporte é legal, mas o próprio esporte tem custo elevadíssimo. A produção tem custo elevadíssimo. E a pessoa tem aquilo como entretenimento, ela vai usufruir daquilo. Então, usufruindo daquilo, era necessário encontrar formas inteligentes de monetizar isso. Uma delas é a monetização direta. É simples, você paga e recebe aquele conteúdo, né? A outra forma de monetização são as tradicionais que podem estar inseridas assim, são marcas que podem estar inseridas. E, aliás, a gente tem observado muito na empresa a procura de marcas como produtoras de conteúdo. As marcas estão se tornando protagonistas na produção de conteúdo. E dessa forma é simplesmente a marca conectada a um conteúdo que pode ou não passar por um gateway de pagamento dependendo da importância do conteúdo. Uhum. Né? Se a gente considerar o contrato que nós tivemos com o portal O Tempo, nada mais é do que isso. O Tempo é uma marca, é um portal que tinha um propósito em transmitir os jogos do Cruzeiro como mandante no Campeonato Mineiro. Então, uma marca se associou a um conteúdo, nos convidou para fazer o 360 e fizemos absolutamente tudo nesse acordo, até a criação da plataforma com gateway de pagamento, e entregamos para o consumidor. Então, a marca se associou ao conteúdo e entregou para alguém com altíssima rentabilização. Tanto a rentabilização direta, que é a rentabilização em que você recebe um ticket, pelo pagamento de um ticket para a pessoa poder assistir ao jogo, como a publicidade tradicional que você insere nos jogos, como aquela publicidade que hoje a gente já está se acostumando a buscar, que é a publicidade do YouTube, que é o Ads do YouTube, porque nós fazíamos um programa de 2 horas antes do jogo, exatamente para poder tocar nessa remuneração também. Então você vê os artifícios que você tem para trabalhar evidentemente, com alta massa, uma rentabilização para esse conteúdo, né? Continuamente, e há uma diferença da tradição do executivo que eu tive ali por 8 anos, né? Puramente intuitivo, porque eu não tive formação para isso, mas para agora é que antes nós recebíamos um orçamento e tínhamos que trabalhar dentro do orçamento, né? E hoje nós precisamos trabalhar o orçamento, entender quais são as remunerações que esse evento pode receber, acertar com o próprio detentor do direito para transmitir. Então é muito mais abrangente do que era feito anteriormente, né? Nós nadávamos num lago, passamos a nadar no mar, né? E as ondas têm sido altas, mas é muito mais divertido. Com certeza. Legal. Vou passar para Tati. Tati, acho que essa visão de integradora de soluções é interessante, né? Muito, muito, né? A gente, antes de começar aqui a nosso MesaCast, a gente falava sobre a similaridade do modelo, né, do Apoema, que é também um integrador de soluções, acaba conectando disciplinas, né, expertise, conhecimento, outros recursos de diferentes naturezas, tecnologia, recursos financeiros, em prol de desenvolvimento de projetos, soluções customizadas, né, a depender da demanda, a depender do projeto. Então, hoje, nesse desenvolvimento de negócios,
um grande diferencial é entender qual é a necessidade, buscar soluções para essa necessidade e entregar, né, aquilo que de fato vai ser, no nosso caso aqui, um diferencial, um divisor de águas da sobrevivência, né, de um projeto nascente, por exemplo, e até a sua maturação e aceleração. E aí eu queria dar um passo atrás e falar um pouquinho do próprio modelo, e entender um pouco mais até na prática, né? Você citou, né? Acho que é o portal de Minas, né? Isso, o Tempo. Um portal do Tempo, e a gente falava um pouquinho antes sobre o próprio evento que vocês estruturaram para o Rally dos Sertões. Eu queria entender um pouquinho o que é, né? Então, essa gestão de soluções, como que isso é customizado, que visão é essa? E aí eu já estendo, eu tenho várias perguntas também aqui, né? Eu vou tentar setorizar. Eu só tenho até as 8 da noite. Então não vai dar tempo, vou ter que fazer uma parte 2 aqui. Entender um pouquinho, na prática, que visão é essa, né? E puxar o gancho até da própria inovação desse modelo, Palomino. O que tem de diferente, né, do que você bem pontuou, de que era até injusto, né? E que caminho e que norte, que visão é essa daqui para frente? Eu acho que tem uma palavra que está sendo extremamente utilizada, só que num outro conceito hoje, que eu acho que traduz muito o que a gente tem feito. Nós nos despimos de preconceito, né? Então, Nilson Fujisawa, eu, o Fábio Seixas, Stella Spironelli, Fábio Seixas com Rede Globo, DAZN, Bandeirantes, profundo conhecedor de automobilismo. Stella Spironelli, 22 anos de ESPN. Luciano, 23 anos, Luciano Silva, 23 anos de ESPN. Bruno Nagal, formação na França, formação no Brasil em tecnologia. Fábio Lunardi em operações, 18 anos de ESPN. Né? A Priscila Penha, especialista em redes sociais, ESPN, Sky. Né? Nós nos despimos de tudo aquilo que nós fizemos ao longo de toda a vida. Eu acho que isso é mais importante, porque nós estamos vivendo um mundo novo e, como tal, nós precisamos experimentar continuamente. Né? Então, se eu der alguns exemplos do que aconteceu em alguns casos, talvez eu responda melhor a tua pergunta, por exemplo. Então, lembra da lei do Jacquet? O Joaquim Monteiro, que é CEO do Rally dos Sertões, publicou no LinkedIn um convite às empresas de streaming. O Fábio Seixas e eu olhamos aquilo e falamos, não, vamos procurar outra via, não vamos pelo LinkedIn. Mas coincidiu de o Clever Kohlberg publicar na nota do Joaquim, procura o Fábio Seixas na Live Sports. Caramba. Aí o Fábio olhou. Aí o Vitor Machado, do YouTube, procura o Palomino na Live Sports. Eu falei, bom, agora nós podemos procurar ele, porque fomos citados. Nós procuramos o Joaquim. O que o Joaquim precisava? O Joaquim precisava de uma estrutura tecnológica que nós temos para tirar o sinal do interior do sertão do Nordeste. É o interior não é do sertão, é do interior do sertão do Nordeste, é mais longe ainda. Né? Com todas as dificuldades que existem hoje de você trafegar sinal ali. Eles precisavam de uma solução de internet. Ele perguntou para a gente, vocês têm essa solução? Temos. Bom, então pode trazer que a gente vai em frente. Mas vocês são uma empresa de conteúdo? Sim, somos uma empresa de conteúdo. Já que vocês estão aqui, por que vocês não fazem um orçamento para cobertura jornalística do Rally dos Sertões? E nós fizemos 37 programas, contratamos 25 pessoas. O acesso às redes sociais do Rally dos Sertões cresceu 2.800% nesse período, por intermédio do conteúdo. Né? Tivemos dois apresentadores, 2 repórteres, pusemos muita energia nisso e não houve uma queda de sinal, com conteúdo de altíssima qualidade, de gente que a gente conhece e que traz para exatamente fazer isso. Então, nós integramos soluções e entregamos um produto no final 360 para eles, na plataforma deles, que eles escolheram. Então, essa solução modular é uma alternativa. Você diria que a gente está falando eventualmente de um modelo as a service aqui? A gente tem uma MediaTek, uma plataforma de tecnologia e todo
o serviço agregado para compor aquela solução. Então, a gente acaba tendo... Total. Tanto é que todas as reuniões que nós fazemos, e é uma questão que nós trabalhamos isso como um processo e aqui zero de presunção ou de pretensão, mas um processo de aculturação do mercado, porque o mercado tem essa demanda, tem essa necessidade, nós queremos nos colocar assim, nós não somos uma produtora de vídeo. Você usou a expressão MediaTek, nós nos consideramos muito mais uma MediaTek. Nós temos a tecnologia, né, mas nós temos também expertise, experiência, conhecimento, nós temos a capacidade de realizar uma cobertura as a service. Perfeito. Conforme a necessidade do cliente. Sim, nós nos adaptamos à necessidade do cliente. Talvez por isso e até pelo network que todos construíram ao longo das suas carreiras, não tem nenhum novato ali, né? Muito pelo contrário, a gente está trazendo gente nova para poder conviver nesse ambiente altamente criativo, mas altamente colaborativo também, né? As pessoas estão entendendo rapidamente, né? Ainda recebemos demandas de podemos, mas podemos te mostrar um pouquinho mais? E quando você mostra, foi o que aconteceu com o Joaquim. Com o Joaquim Monteiro do Rally dos Sertões. Quando você mostra o que você tem de capacidade, de possibilidade de realizar, acontece. Muito, muito bom. Até para puxar um gancho aqui com o Zé, me chamou bastante atenção quando você fala da nudez de todo o time, né? Estamos abertos. Inovação foi para além do modelo que vocês estão, né, e estruturaram, e me parece que inovação é uma cultura hoje para live sports, né? Então, estar aberto... É uma necessidade. Tanto é que nosso primeiro ato em final de 2020, né? O que a Live Sports vai fazer? Bom, nós precisamos conviver nesse mercado. Aí tem o Sportec Brasil, que acontece no Museu do Futebol, e nós fizemos uma parceria para fazer a transmissão para eles, parte da transmissão para eles, e participamos do evento, né? E aos poucos o nome começou a circular nesse meio, que foi muito importante naquele momento. Mas todos que fizeram parte do evento, com quem a gente conversa continuamente, têm a inovação como missão de vida. São inquietos, e é isso que leva a gente para o próximo degrau. Né? Esse inconformismo, mais do que inquietude, é inconformismo mesmo, né? Porque a gente não se conforma com aquilo daquele jeito. Tá, mas o que nós vamos fazer de diferente? Por que eles vão nos procurar? Porque nós fomos forjados, essa empresa foi forjada com propósito, né? Não à toa, às vezes a gente tem alguns projetos que a gente sabe que não vai ganhar nada, mas não importa, mas tem ali um propósito. Seja de expansão de marca, seja uma ação social, seja alguém que você sabe que aquela empresa vai se desenvolver e lá na frente, né? Você está apostando naquela empresa, então a gente precisa ter propósito. Então a gente tem, e isso é muito bom de dizer, se associado com gente muito próxima da gente, muito parecida com a gente. Um excelente exemplo. A Sporteca é um local de inovação. A Sporteca ela nasceu sob essa marca de inovação. É uma empresa, ela não acelera startups. Eu acho que ela é muito mais importante do que isso. Porque como é que você acelera startup hoje? O que você precisa para acelerar startup? Você precisa de alguém que acredite, que coloque o dinheiro e vai ter uma aceleração natural se for um negócio que vai dar resultado. Mas ela trabalha na criação da startup. Porque tem muita gente boa no mercado sem oportunidade. Perfeito. Né? Então, essas pessoas que não sabem a quem recorrer, estão recorrendo à Sporteca. E a Sporteca tem 3 pessoas, que é o Fábio Scriptilli, tem o Gustavo Virginelli, tem o Eduardo Tega, que tem propósito. Né? Então, eles criaram já uma imagem no mercado de que são empresas de inovação e de oportunidade. Então nós nos associamos à Sporteca, nós temos hoje um estúdio dentro da Sporteca, temos uma sala dentro da Sporteca, aqui em Pinheiros também. Já fizemos, por exemplo,
podcast do Corinthians, podcast do Brasólio, que é com o Fred, do Desimpedidos, né? O podcast do Lance, gravações de estúdio, sorteio de Copa do Mundo, tudo já foi feito lá. E tantas outras iniciativas que estão ligadas às empresas que estão sendo desenvolvidas lá dentro e que vão buscar aceleração conforme for possível. Então, a gente está ligado na inovação o tempo todo. E é interessante como as empresas elas vão se aproximando e você começa a perceber soluções espetaculares, mais em conta para você aplicar, né? Porque tem tecnologia cara, produção é cara, mas existem alternativas de mercado para você oferecer para o teu cliente, né? Então você consegue um leque de expansão, de atendimento muito bom. Ô João, eu queria pegar esse gancho e trazer um pouco para essa visão dentro do mercado financeiro, porque nos últimos 10 anos o mercado financeiro ele tem passado por uma verdadeira revolução, né? Impulsionado muito pela agenda que o próprio Banco Central criou para tentar estimular a competição do setor e criando novos modelos de negócio. Começou lá há quase 10 anos com a criação das instituições de pagamento que permitiram a viabilização de novos negócios de arranjos, os gateways, as adquirências, os próprios bancos digitais e uma série de outros formatos de negócio que estimulou a entrada de novos até competidores de fato. E hoje a gente costuma dizer que quem é dono do cliente ou tem a relação com o cliente final é rei no final do dia, né? E muitas empresas começaram a perceber que, bom, se eu tenho contato direto com o cliente final, por que não também eu financiar o meu cliente? Eu não preciso mais necessariamente depender de um banco para isso. Eu tenho outras alternativas, né? Eu quero monetizar essa relação. E não à toa, nesses últimos 10 anos, ou até uma escala de tempo maior, mas sem dúvida nenhuma nesses últimos 10 anos, o próprio mercado de mídia passou por uma transformação, vem passando por uma transformação muito grande, e não à toa isso acontece em função do que as tecnologias permitem, tanto no mercado financeiro quanto no mercado de mídia, né? Então a gente saiu de um modelo de TV aberta, canais impressos, passaram pelos canais fechados, as mídias digitais e agora os canais de streaming, que fez uma verdadeira revolução também no mercado de mídia, né? Será que agora a gente está caminhando por uma convergência, né, da evolução desses dois setores, né? Tanto essa transformação que está acontecendo no mercado financeiro quanto no mercado de mídia, a ponto de que, e aí aproveitando o gancho que você falou das empresas que procuram vocês, né, para não só produzir conteúdo, mas no final do dia as mídias techs que são verdadeiros canais de distribuição, será que esse é o ponto de convergência para você canalizar e distribuir esses produtos financeiros para esses novos modelos que as próprias empresas estão buscando? Não, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o mercado, tanto o mercado financeiro, do qual o meu conhecimento é parco, é muito pequeno, né? Mas pelo que vocês dizem, passa por esse processo, tem todo sentido passar por esse processo, quanto na distribuição de conteúdo, há uma necessidade agora de uma acomodação. Porque antes houve um incentivo para que se criasse, para que houvesse alternativa, para que houvesse novidades, para que houvesse a possibilidade de você criar algumas rentabilizações que não estavam mapeadas, e elas surgiram, né? No mundo da distribuição de conteúdo está acontecendo exatamente isso. A grande questão é a briga pela atenção, no caso do meu mundo, né, que é o mundo da distribuição de conteúdo, né? Há uma briga muito grande pela atenção. E como você vai cobrar por aquilo que às vezes é entregue gratuitamente para a pessoa? E aí a gente passa por uma questão que é muito séria no Brasil, que é muito grave, e algo com o qual o próprio governo deveria se preocupar absurdamente, porque isso impacta necessariamente em uma baixa arrecadação, né? Poderia ser infinitamente maior e poderia se criar mais possibilidades para o consumo, que é a pirataria, né? Então, você tem inúmeras formas de coibir isso, inúmeras formas de buscar esse combate, só que eles são muito mais criativos do que a gente pode imaginar, né? Tecnologicamente eles estão muito mais avançados do que quem fiscaliza, né? E se há interesse de fiscalização,
né? Então nós passamos por duas questões. Uma delas é a oferta exagerada de conteúdo remunerado, a oferta exagerada de conteúdo gratuito e a oferta exagerada de conteúdo pirata. Então essa acomodação, eu não sei como é que ela vai se dar, em quanto tempo ela vai se dar, mas ela vai ter que acontecer. Por quê? Quem cobra o conteúdo está cobrando inclusive as perdas que está tendo por causa da pirataria. Então já fica mais caro para o consumidor final. Quem não cobra está buscando formas de rentabilizar, estudando muito o algoritmo das plataformas, de que forma ele pode expor alguma marca, trabalhar conjuntamente com a marca para poder rentabilizar, porque sabe que aquele conteúdo é um conteúdo de, vamos dizer, de um interesse canalizado. Você pegar esportes específicos, não são de alto consumo, mas se você direciona para aquele público que gosta, é um público de alto consumo. Nós tivemos algumas experiências muito interessantes em que você expunha na TV fechada determinado conteúdo e não tinha interesse nenhum. Mas quando você canalizava a comunicação de que aquele conteúdo estava naquele lugar daquele jeito, explodia o interesse. Então é isso que está acontecendo hoje, né? Tem os canais específicos de filme, tem a Netflix, tem o Globoplay, tem a Disney, tem a Amazon, citando esses 4 que são gigantes e congregam uma grande quantidade de canais. Isso já está acontecendo. Já é uma forma de você centralizar a distribuição. Agora eu te pergunto uma coisa. Qual é a diferença do Globoplay para a NET? Ou a antiga NET, ou a Claro, né? A Globoplay se transformou numa distribuidora por streaming. Sim. Daquele número de canais, que tem tudo lá dentro. A Disney é a mesma coisa. Então, os donos do conteúdo passaram a ser protagonistas da distribuição. Eles não precisam mais de ninguém no meio para distribuir, né? E ele vai distribuir aquele conteúdo, cobrando por aquele conteúdo, trabalhando o marketing daquele conteúdo. Então, essa acomodação ela já está acontecendo, mas acho que vai demandar um bom tempo ainda. E vai ter muita junção, vai ter muita associação, vai ter muita aquisição, vai ter muita empresa que não vai conseguir ter um conteúdo poderosíssimo o suficiente para poder cobrar pelo conteúdo, vai encontrar outras formas. Há outros distribuidores de conteúdo que estão chegando aqui que não cobram por isso, já chegam com essa... O Pluto é isso, né? Uhum. Ele já chega com essa característica. Não vou cobrar, eu vou atrás do patrocínio das parcerias e associações. Uhum. Me parece, Palomino, que vocês deram um passo a mais, inclusive, né, quando o Eric fala nessa proximidade com o espectador, né, que até, né, no caso do esporte, vocês colocam como fanático, né? Nosso público é o fanático, né? Eu entro ali no site, eu acho poderosíssima. Transformamos tecnologia em emoção. Já vejo um diferencial muito grande quando você fala, voltando para propósito, e essa proximidade com o usuário, né, e no caso aqui, pensando em plataforma de tecnologia, o usuário, mas esse espectador da live sport, você acaba trazendo uma customização muito mais direcionada, muito mais impactante, então, inclusive em relação a conteúdos gratuitos, o que lhe permite, e acho que é um pouco a ideia da fintech, por exemplo, ou de associar um gateway de pagamento, que lhe permite associar soluções de serviços que agregam ao seu negócio, direcionadas e nichadas para aquele público. Então, quanto mais tailor-made as a service, o que a Disney não consegue fazer, porque ela é muito mais ampla, né? Então, ela tem uma dificuldade de nichar e entender qual é o diferencial do serviço que vai ser consumido naquele momento por aquele público. Então, imagino que o Jaqui, para a live sport, ele seja muito mais abundante, né, como oportunidade, né, porque o Jaqui em reforma de casa, eu vou lhe dizer que é desastroso, né, não devemos entrar por essa via. Todos já tivemos essa experiência. Muito. Verdade. Mas essa visão de vocês de trazer a solução, né, caso a caso, próximo desse público, ainda como um as a service, ainda que como atendendo, ainda intermediando ali um pouco essa relação do cliente para o espectador final, já coloca o modelo da Live Sports na frente. E o conteúdo gratuito, porque isso requer investimento.
né? Requer o olhar, a visão das parcerias estratégicas, o estudo desse mercado. Então, meio que afirmando, mas te perguntando se você enxerga um potencial adicional à medida que você se aproxima desse consumidor final da Live Sports. Bom, a Live Sports é uma empresa hoje B2B, né? Ela muitas vezes é B2B, B2C, né? Mas ainda não é B2C. Então, nós não entregamos diretamente para o consumidor, sempre tem ali um intermediário que entrega para esse consumidor. A marca entrega para o consumidor, o clube entrega para o consumidor. Mas a gente, evidentemente, quando a gente trabalha com esse, entre aspas, parceiro ou cliente, nós entregamos soluções que estão conectadas com o cliente, né? Qual que é o grande diferencial no Brasil, infelizmente não do esporte, mas do futebol, né? O grande diferencial é quando você vende um refrigerante, quando você vende uma camisa, uma marca de roupa, quando você vende uma marca esportiva, um carro, um banco, você gasta rios de dinheiro em explicar para as pessoas o que é aquilo, né? O que é, goste disso porque isso aqui é legal. Goste disso porque isso você abre a porta desse jeito, você liga desse jeito. Goste disso porque essa roupa ela tem uma técnica, uma tecnologia nova. Goste disso porque esse refrigerante te traduz isso, essa cerveja e tal. Com o futebol a paixão já está estabelecida. Ela já existe, né? Então o que você precisa fazer é conectar pessoa e clube por intermédio do quê? De tecnologia. E o que você vai oferecer na tecnologia? O que você puder oferecer. Então, se você tem uma plataforma que vai entregar um conteúdo para o consumidor e, paralelamente a essa entrega do conteúdo, você vai entregar gamificação, e-commerce, monta um marketplace que é muito poderoso. Você entrega outros ativos, outros caminhos para pontos de interesse dessa pessoa. Se você tem os dados dessa pessoa, você sabe se ela tem cachorro ou se não tem, se ela passeia com o cachorro ou não, se ela viaja ou não. Então você começa a construir um ativo de informação que você vai chegar para a marca e falar assim, se você vende comida para cachorro, das 5 às 6 da tarde, no aplicativo, 82% saem para passear com o cachorro. Então, se você anunciar nesse momento no aplicativo, porque ele está passeando o cachorro e está ali com o celular na mão, ele vai receber um push com desconto na comida para o cachorro, você está rentabilizando de uma coisa que você nunca poderia imaginar, que você poderia associar comida de cachorro com um clube de futebol. E aqui eu não vou falar nenhum nome de clube de futebol para não causar um problema, porque é comida de cachorro. Mas olha as associações que podem ser feitas. E essa associação não fui eu quem construiu, foi o Eduardo Tega. Ele me deu esse exemplo e eu adorei o exemplo, porque você pega cachorro, comida, futebol, você vai conectar isso de que jeito? E você consegue, por intermédio da tecnologia. E a pessoa pode comprar na hora. Na hora, ela não precisa ir para a loja para comprar, ela pode comprar na hora, reservar ou pode receber. Então, veja o poder da comunicação por intermédio de um cliente que está aí, ainda, digo para você, pouquíssimo explorado no bom sentido mesmo, exploração de potencialidade, né? E a gente está olhando para isso. Acreditando que esse mercado vai crescer. E a forma desse mercado crescer é a partir de conteúdo e tecnologia. Quando nós criamos o slogan da empresa, aliás, essa empresa tem umas coisas assim que chamam a atenção. Quando você faz um logo para uma empresa, você imagina quantas vezes ele é apurado, depurado, mudado, tal. Nosso logo saiu de primeira. Olha só. Caramba. Acho que era porque éramos 4 apenas na empresa, então não tinha muita discussão, sabe? O logo saiu de primeira, o slogan saiu de primeira,
As cores saíram de primeira, assim, foi um casamento muito, muito rápido, uma questão de orgulho grande que a gente tem, assim, eu falei assim, cara, acho que a gente está no caminho certo com esse negócio aqui. Uma conexão, Então, com certeza. Absoluta, total, rápida. Eu vou contratar vocês aqui para Apoema. É muito poderosa, né? Transformamos tecnologia em emoção, em paixão, né? Realmente, parabéns. A gente está falando do campo de apostas, né? Ninguém tem mergulhado mais no mundo das fintechs do que as apostas, as empresas de apostas. Sim. Né? E está passando por uma fase agora prévia a uma regulamentação. Sim. E quando houver a regulamentação, vai ser uma revolução nesse mercado. E aí o governo passa a ver um dinheiro significativo, que é importante, é muito importante. Só que as próprias empresas, elas adoram estar conectadas ao conteúdo. Ela não quer dizer para você, ó, vá lá e aposte. Ela quer dizer para você, ó, olha que legal é esse clássico aqui. Olha como é que tá a relação de forças. Olha como é que as pessoas estão buscando isso. Se você tiver interesse, nós estamos aqui. Não é uma coisa positiva, assintosa. Eles estão entendendo isso. A gente está conseguindo entregar para eles o conceito de que é preciso que o conceito seja o caminho mais real, mais verdadeiro e mais crível para você se associar. Eu queria fazer um gancho, Palomino, com uma coisa que você falou, que é a disputa pela atenção, trazer isso para dentro do mundo corporativo, que você falou que também é um segmento cada vez mais que acessa vocês aí para eventos corporativos, mas eu queria fazer a ponte com o mundo do esporte, né? Como que grandes corporações, grandes marcas, as nossas companhias abertas aqui da B3, conseguem se conectar com o seu próprio propósito, né? Pega, por exemplo, a Petrobras, que trabalha a mobilidade, foi por muito tempo patrocinadora de equipes de Fórmula 1 e hoje, dando uma ideia aqui que surge junto com o debate, tem a possibilidade de dar visibilidade para o esporte a motor no Brasil por uma plataforma dessa, né? Como que você enxerga a mudança da forma como as marcas se posicionam historicamente como patrocinadoras, agora podem ter um protagonismo diferente, né? Elas precisam enxergar isso. A gente já enxergou. Né? É a alternativa mais rápida, mais, entre aspas, barata, porque para a realidade delas é barata, para o meio comum não é tão barata, e assertiva. Como é que determinadas marcas vão falar com o seu público consumidor, estando próximas do conteúdo? Que conteúdo? Evidentemente, de maior consumo do seu público alvo. Né? Mas basta hoje ter a marca impressa numa transmissão? Não, não basta. Basta hoje você tem que estar convivendo com aquilo. Por isso que se criou ao longo do tempo a história desse conteúdo que é feito em que a marca aparece, mas ela não é a protagonista. O protagonista é a informação. E aí a marca surge ali e ela tem muito mais recepção desse jeito do que uma propaganda lá dos 30 segundos. E a gente tem conseguido, inclusive, desenvolver alguns projetos, como desenvolvemos o Botafogo de Ribeirão Preto, um projeto super interessante, que foi um laboratório que nós fizemos e um case bem significativo, que aquela história, né? Nós tínhamos essa empresa chama Upsports.bet, que era uma empresa de bet, e nós estávamos produzindo conteúdo para eles. E eles falaram, mas camisa de time, vocês têm como intermediar? Já que estamos aqui, vamos conversar. E aí começamos a procurar, e começamos no nosso caso, nós começamos a aprender com isso. Nós fomos aprendendo, nós fomos buscar conhecimento para isso. Vamos buscar cases no mercado, casos do mercado, conversar com as pessoas. Aí a equipe voltou para mim e falou assim, vamos. Né? Primeiro caso, Botafogo de Ribeirão Preto. Eu falei, mas só a marca? Né? E se nós fizermos o seguinte, e aí não foi sugestão minha, foi sugestão da própria equipe. Nós vamos patrocinar o Botafogo. A marca vai estar lá, Upsports.bet, patrocinando o Botafogo. Mas nós vamos explicar para o Botafogo e vamos explicar para a marca também que parte do valor
vem para um núcleo de produção de conteúdo. Então, nós criamos um núcleo de produção de conteúdo que está dentro do Botafogo de Ribeirão. Tem cinegrafista, tem repórter e tem produtor, né? Então, eles produzem conteúdo para o Botafogo todos os dias. E a marca vai embarcada nesse conteúdo. Então, nós temos Dia dos Pais, Dia das Mães, nós levamos um time de garotos, de crianças com síndrome de Down para jogar com os jogadores do Botafogo, para treinar com os jogadores do Botafogo. Né? Essas ações, em nenhum momento nós colocamos a Up Sports levou, mas a Up Sports estava lá. E essa associação era muito mais emocional do que se você disser que a Up Sports levou. É orgânica. É orgânica. E essa questão orgânica, ela tem um poder gigante. Então nós conseguimos oferecer para o clube um patrocínio direto, oferecer para o clube conteúdo que vai gerar outros patrocinadores, porque vai chamar atenção, vai criar atenção. Então o Botafogo disputa a Série C, vai jogar em Belém do Pará, nenhuma emissora de Ribeirão Preto ou da região vai mandar um repórter para lá, porque a gente sabe a realidade dessa emissora. Mas a Live Sports manda. Por que a Live Sports manda? Porque ela está conectada a uma marca, Up Sports, que subvenciona isso. Esse videomaker chega em Belém do Pará e faz a transmissão ao vivo da entrevista coletiva, faz entrevista com os jogadores e todo esse material é entregue gratuitamente para as emissoras de Ribeirão Preto. Que marca está embarcada nesse conteúdo que é entregue para as emissoras de Ribeirão Preto? Então, a gente está gerando oportunidade para o clube rentabilizar de outras formas também. Né? Ô, João, já que a gente está falando de futebol, né, e você comentou aqui a própria vitrine que o futebol tem, eu acho que talvez o melhor produto que a gente tem no Brasil, né, e nosso produto de exportação é o futebol, e a gente tem sempre aquela sensação que a gente vende muito mal esse produto. Né? E não é à toa, hoje, cada vez mais comum você vê crianças com seus 6, 8 anos de idade, você pergunta para ela que time que ela torce, ele fala, eu torço pro PSG, torço pro Barcelona. Né? Meu Barça. O Barça, meu Barça. Meu Barça. Não, quem tem filho em idade escolar sabe as camisas que compra. Pois é, exato. Você não compra camisa de São Paulo, Palmeiras, Corinthians, você não compra. Eles pedem o quê? É Liverpool, é Manchester United, é Chelsea, é Barcelona, é Real Madrid, por aí vai. Exato. E ao mesmo tempo a gente tem algumas novidades interessantes no mundo do futebol. Vi recentemente a aprovação da legislação que cria a SAF, né, a Sociedade Anônima de Futebol. A gente já tem os primeiros clubes caminhando para isso. Você acredita na profissionalização do futebol? Você acha que a profissionalização é um caminho para isso? E junto com isso, os canais de streaming acaba sendo uma ferramenta aqui, em cima do que você acabou mesmo de comentar, para empoderar os próprios clubes, no sentido de poder aumentar a própria receita deles e evidentemente, o ciclo virtuoso que isso gera para o clube. Né? A gente tem alguns já bons exemplos aqui, mas... Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Não tenho nenhuma dúvida disso. Os bons exemplos vêm de fora. Manchester United, o Milan, Inter de Milão, Chelsea, que tem equipes de produção, tem estúdios melhores que estúdios de emissoras profissionais, que acreditam muito no conteúdo, né? Eu acompanho muito as redes sociais. Eu não entendo nada. Assim, eu me surpreendo às vezes de ver alguns vídeos que tem 1 milhão de visualizações porque a pessoa tropeçou. A desgraça alheia. Né? Um gatinho. Tchau. Uma dancinha. Mas tudo bem, esse é o mundo que está aí. Como eu falei, nós somos despidos de preconceito. Nós temos que entender o que está acontecendo para poder trafegar nesse mundo, porque senão você é dinossauro, ninguém vai poder me chamar de dinossauro. E eu estava vendo nas redes sociais uma coletânea de comentários de jornalistas latino-americanos. Então tinha comentário do México, Argentina, Chile, Peru, mas especialmente Argentina, muitos argentinos falando da soberania, da supremacia do futebol brasileiro na América Latina. A gente acha ruim, a gente acha desorganizado, a gente acha injusto, a gente acha um monte de coisa, né? Você vê que no quintal do vizinho está 10 vezes pior. 10 vezes pior. Então eu acho que o Brasil já começou esse caminho há algum tempo, né? Começou esse caminho, está seguindo esse caminho, já tem bons exemplos que estão sendo aí apresentados, tem um caminho longuíssimo para percorrer.
E o caminho mais significativo, aquele que vai ser o turning point, eu acho que o Flamengo já deu e outros começam a pensar de forma diferente. O Corinthians já começa a pensar de forma muito diferente. Que é o seguinte, o marketing dos clubes ainda hoje é concorrente do lateral esquerdo, ainda é concorrente do lateral direito, ainda é concorrente do meio atacante, né? E nem estou falando do time principal, estou falando do reserva, né? Para dar uma resposta para a torcida, o dirigente prefere muito mais contratar um jogador médio, mediano, que vai ser banco, né, porque é o que ele gastaria com o marketing do clube, do que investir no marketing do clube, que traria ativos que hoje os dirigentes esportivos não têm a mínima ideia do que seja, mas que são altamente rentáveis, que multiplicam a atenção, que dão a possibilidade da pessoa ter contato com aquele conteúdo mais cedo ou mais tarde, que vão chamar a atenção hoje do heavy user, mas acima de tudo daquele que é apaixonado, não tem o hábito de comprar a camisa do Flamengo ou do Corinthians ou do Palmeiras, mas porque não foi convidado a isso, não foi exposto a isso, né? Camisa é um exemplo mais banal, porque todo mundo quer ter uma camisa de time, talvez não seja esse exemplo, mas você consumir experiência ou você consumir algum ativo ou algum produto do clube de alguma forma, você não vai para estádio, você não quer ir para o estádio, mas você torce para aquele time e você vai assistir ao jogo, né? Então os clubes começam, acho que vai ser uma virada gigante quando eles entenderem que sim, precisam investir forte no marketing porque haverá retorno para isso. A Live Sports surgiu com esse objetivo. O momento que isso acontecer, nós vamos estar preparados para atender os clubes. Nós já estamos, inclusive, atendendo alguns clubes, aconteceu com o Cruzeiro já, né? O Corinthians está acontecendo, nós já temos algumas situações de atender ao clube, porque o clube já começa a ver de forma diferente, olha, já preciso investir aqui. Se os clubes de massa estão buscando produzir o próprio conteúdo, imagina os clubes médios e pequenos, o que precisam fazer. Esses é que precisam mesmo cuidar do conteúdo, porque a Globo não vai cuidar, porque a ESPN não vai cuidar, porque a Sport TV não vai cuidar, e não vão cuidar porque são ruins, porque não tem uma visão. Não, o foco dessas empresas é outro, não é cuidar da comunicação do clube, né? E há um caminho aberto e escancarado para que, um momento, o clube diga o seguinte: eu vou produzir o conteúdo para o meu consumidor. E ele tem um argumento de venda que é sensacional, que se ele abraçar, ele consegue ter uma evolução, pelo menos em parte disso. Torcedor, ajude seu clube. Total. Nos ajude a melhorar o elenco. Veja esse pacote. Olha o que... É claro que o marketing vai transformar isso que eu estou falando de forma coloquial aqui, banal, mas se você comprar esse aplicativo, nesse aplicativo você vai comprar camisa com desconto, você vai ter a possibilidade de concorrer a uma experiência de ir com o Cássio no vestiário, você vai entrar, vai pôr a mão na grama do estádio, você poderá fazer um tour pelo estádio, você vai assistir ao jogo com o Basílio, né? Todas essas experiências que são apaixonantes para quem gosta de futebol, né? Concentrados num mecanismo de incentivar as pessoas a participarem continuamente. E elas sabem que vão pagar por isso. Quando os clubes derem a demonstração clara de credibilidade, de uso racional do dinheiro, se transformando numa empresa, né, que responde a alguém, porque o Armando Nogueira já dizia lá atrás, o dinheiro do futebol é um dinheiro maldito, é um dinheiro sem dono. Então as pessoas gastam porque elas não têm que pagar conta nenhuma. Pô, esse é o melhor dos mundos, eu vou gastar porque eu não preciso pagar nada. E semana que vem eu saí, mas já me diverti pra caramba, né? E aí deixa um buraco, né, impossível de tapar para trás. Então sim, eu acredito que essa é a grande alternativa, se não a única alternativa que existe para o futebol brasileiro. Lembrando que, como eu disse, em relação à América Latina, o Brasil evoluiu demais. O Brasil está ensinando a América Latina.
Engraçado, enquanto você falava, Palomino, eu fiquei imaginando aqui, a gente falou de marketplace e essa oportunidade do branding content, né? Quer dizer, esse conteúdo direcionado e catalisador da marca, né? De alguma forma, criando autoridade sobre determinados assuntos. Imagino que seja um pouco essa visão também de vocês. E eu fiquei imaginando o quanto a Live Sports também não tem uma nova ou já é uma oportunidade de virar o marketplace do advertisement. Quer dizer, o cliente, né, o advertisement, a marca, né, o patrocinador, né, aquele que quer, de fato, expor a sua marca através da Live Sport, chegar, né, e através do conteúdo gerado pela Live Sport, chegar nesse C, né, porque é B2B, mas é B2B focado num conteúdo para o C. Vocês têm explorado isso? Você citou o exemplo da marca, né, do da Botafogo, Sport, já sim. tem essa visão aí. Vocês se Sim. veem como um marketplace para o advertisement? Usando sempre a empresa como a dona desse Perfeito. marketplace. Perfeito. Né? A gente produzir, inclusive intelectualmente, para a marca, para ela chegar no consumidor. A gente tem alguns contratos que a gente assinou recentemente, por intermédio da LiveBiz, que já são empresas que buscam produzir o próprio conteúdo. Isso vai acontecer esse ano em especial, a gente já está se preparando para isso. Black Friday vai ser isso. O Black Friday já não vai ter mais alguém falando pela empresa, a empresa é que vai falar. Ela é que vai abrir. Se você observou durante a pandemia, o nascedouro disso eu achei muito interessante. As lojas médias, pequenas, né, que estavam lá, como é que eu vou sobreviver? Loja de sapato, você vai vender sapato durante a pandemia, ninguém está saindo na rua. Ninguém usa. Você vai usar o quê? Não, mas uma pantufa, né? Olha lá. Mas essas empresas passaram a produzir lives com isso aqui, né, bem modestas, mas sobreviveram fazendo a venda direta. No interior de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, lojas da minha cidade lá, né, a minha esposa que é de lá também, né, ela segue mutuamente ali e tal, ela recebia notificações contínuas. Né, eu falava, olha, ela é a consumidora que não está contaminada, eu sou contaminado pelo estudo, mas pô, se ela está fazendo isso, inúmeras pessoas estão fazendo isso também. Né? E as marcas vão enxergar isso, as grandes marcas vão enxergar isso. A Americanas já fez, né? A Magazine Luiza já fez, e farão de novo, e vai ser muito mais intenso. Muita gente fala assim, a pandemia mudou o hábito da pessoa. Não, a pandemia não mudou nenhum hábito. Ela intensificou o que já estava acontecendo. Ela aprofundou o que já estava acontecendo. Inevitavelmente, por uma questão de tempo, por uma questão de comodismo, por uma questão até de encontrar um preço melhor, esse formato de marketplace já vinha frequentemente sendo utilizado. Uhum. Só que aí ganhou outro patamar por causa da pandemia. Né? Então nós já temos clientes que a gente trabalha para a marca, discute com a marca, falamos diretamente com a marca. Mas assim como no futebol, também as marcas vivem aquela coisa das questões internas, e você tem de respeitar isso, do marketing com a área comercial, com a área de direito, será que pode, será que não pode? A área comercial, não, mas veja bem, não podemos esquecer esse nosso cliente, e o marketing querendo produzir para vender, mas a gente tem conversado com as marcas e também acredita que esse é um processo de aculturação das marcas entenderem que os 30 segundos lá na televisão, que é o ponto da atenção, os 30 segundos já já há muito tempo são profundamente questionados. Quer dizer, se eu coloco esse dinheiro aqui, e se eu pegar esse dinheiro aqui e fizer 12 ações ao longo do ano que eu produza, então eu conheço o meu consumidor, eu conheço aquele que gosta dos meus produtos, eu sei o nome completo, idade, sexo, gostos, faixa etária, faixa social, tudo mais tal. Eu uso de modo a encontrar essas pessoas. Vou encontrar essas pessoas, comunicando diretamente para essas pessoas, por intermédio das plataformas que estão aí. Incentivo nas plataformas, né? Até baixo, porque você tem
ou um custo menor para produzir no final para esses produtos. Posso até vender um preço melhor aqui. Muitas empresas estão optando por isso. Não, perfeito, perfeito. Eu acho que nesse aspecto, o clube sendo uma marca, né, e tendo essa, vamos chamar de embutida, né, na oferta da própria plataforma, a consultoria de como direcionar a sua marca, né, você acaba tendo a possibilidade na geração de conteúdo em favor do clube, então olhando o clube agora como a marca, e como a Live Sports pode catalisar até patrocinadores, pensando um pouco nessa profissionalização, né, dos clubes e geração de oportunidades, visão de novos negócios e direcionamento de orçamento que iria para um jogador né, que vai sentar no banco, como você bem colocou, para aquilo que de fato vai potencializar o próprio negócio, né, o clube como um negócio. Então, eu de fato entendo que a geração de conteúdo ela vem embutida com abertura e potenciais de geração de novos negócios no entorno, né? Acho que é um pouco isso que você está colocando. Para quem é de conteúdo, o que mais dói na gente é o desperdício do conteúdo. Né? Então você pega qualquer grande clube, tem lá o time de basquete, tem um time de vôlei, tem um time de futsal, tem as categorias de base. Olha o volume de conteúdo interno, até para a comunicação para o próprio... Aliás, para a comunicação para o próprio torcedor. Né? Eles não conseguem ainda unificar essa comunicação ou unificar o torcedor em torno dessa comunicação para falar do que existe bacana dentro do clube de futebol. Uhum. Né? Porque quem torce para o São Paulo vai querer saber como é que o time de basquete está. Quem torce para o São Paulo vai querer saber como é que o time de vôlei está, como é que o time de futsal está. Né? E a partir daí você vai continuamente oferecendo esse conteúdo e a pessoa vai se acostumando a acompanhar outras coisas que ela não tinha ideia que poderia acompanhar. Exato. E hoje você consegue estar dentro do clube, né? Como torcedor, você consegue acompanhar. Você pega... Vou dar um exemplo que não tem a ver com futebol. E aqui também já abrindo a nossa rodada final aqui pelo tempo, né? Eu fiquei com essa função de mediador que é sempre de ser o chato, né? Porque por mim, com o Palomino aqui, com essa simplicidade e humildade, a gente ficava até 10 horas da noite. Agradeço. Fórmula 1, acho que é um case muito legal de como você, a partir do conteúdo, abre um mercado gigantesco. Eu vou dar um exemplo da minha casa. Minha esposa torce pra Haas, agora porque ela assistiu Drive to Survive. Entendeu? Você imagina isso, né? E a minha esposa falava, coitadinho do Gasly. Exato. Quando ela falou, coitadinho do Gasly, eu falei, pronto. Os caras conseguiram o que eles queriam. Né? Conseguiram o que eles... Você tá absolutamente correto. Aliás, vou aqui usar o Fábio Seixas, que é meu consultor para o automobilismo. Ele é um cara que enfronhado no meio há muito tempo. Né? Ele me mandou, e ele fala muito sobre isso, sobre o Bernie Ecclestone, né? Que o Bernie, que era o grande homem forte da Fórmula 1, né? Um dia falaram para ele sobre redes sociais e tudo mais. Tudo era proibido na Fórmula 1. Você não podia usar o celular, você não podia tirar fotografia, a restrição de circulação. Era uma chatice tremenda porque eram reis, né, do conteúdo mais maravilhoso que existia na face da Terra. Quando falaram sobre redes sociais, como popularizar a Fórmula 1, ele falou assim, olha, os jovens, né, a chegada dos jovens na Fórmula 1, principalmente isso, ele falou, jovem não compra Rolex. Né? Aí ele sai, entra a Liberty, que é uma empresa americana, e faz o que faz, o que fez. Né? Reconheceu que fluxo de conteúdo é fluxo de caixa. Né? É isso. O Drive to Survive trouxe para a Fórmula 1 um público que nunca vai comprar um Rolex, mas consome conteúdo e consome todas as outras múltiplas marcas que estão lá. Uhum. Consome esse conteúdo e hoje está voltando a assistir a Fórmula 1, quer saber qual o resultado, o que aconteceu, quem ganhou, quem perdeu. Né? Coitado do Gasly. De novo, Gasly. E você acessa a plataforma da Fórmula 1, você consegue, durante uma corrida, ver a câmera do carro do coitado do Gasly. Do capacete. Fala, A exatamente. câmera do capacete. Já puseram a câmera no capacete do cara. Exatamente. Então, é uma coisa fantástica. Né? E o Drive to Survive chega. É um conteúdo... Também tem uma coisa, né? Não é qualquer conteúdo. Não é qualquer conteúdo. O conteúdo ali é de uma primazia, de uma qualidade, não tem um off, né? Não tem, o off é quando o narrador não precisa de narrador.
Narrador não serve para nada, aliás. É tudo da natureza do esporte, do barulho do esporte, o barulho do motor, a conversa, a entrevista, contando a história de uma forma diferente. O método de contar a história em todas as temporadas foi igual, mas o resultado qual é? É a alternância do próprio esporte. É quem ganha, quem perde, quem bate, quem morre, quem vive, quem segue, né? O esporte produz isso. Você pode ter a mesma transmissão que nós fazíamos há 40 anos, é a mesma transmissão que a gente faz hoje. Mas hoje o jogo é diferente, né? O jogo é um dia de um jeito, outro dia é do outro. Então o conteúdo é preciosíssimo. Então o que a Liberty conseguiu com o Drive to Survive é inimaginável. É fantástico. Com certeza. Tati, quer fazer uma pergunta final para o João? Quero, talvez, assim, nem a expectativa nem de estender muito, Palomino, mas eu fiquei só curiosa e eu fico puxando a sardinha para modelo de negócio, que é minha praia aqui, né? Você fez um comentário que me chama a atenção, pela pouca experiência que eu tenho, que me parece um modelo inovador para o segmento de conteúdo, talvez jornalismo, né? Você falou aqui em retenção de talentos do time, da importância do time, retenção de talentos, e eu entendi que faz parte da visão de vocês inaugurar aí uma espécie de partnership, né, dentro dessas potenciais de receitas. É isso? Quer dizer, a gente traz um componente de variável para retenção de talentos nesse modelo? Minha ambição, e é a mesma do Nilson, é seguir o modelo dos escritórios de advocacia. Se eu conheço alguma coisa assim... Tá lascado. Não, porque eu acho muito interessante. O mercado financeiro tem adotado muito bem o modelo de partnership, né? Assim, é claro que você não vai conseguir fazer isso com a totalidade, mas pelo menos pensar num modelo em que as pessoas sejam copartícipes de tudo. Né? E que é a chave da geração de novas ideias e oportunidades. Acho que casa muito bem com essa visão Eu estava comentando com o Nilson outro dia que eu tenho muito medo da empresa crescer muito, porque está tão positiva a conexão das pessoas, que se uma empresa cresce muito, essa conexão começa a se perder e você tem que jogar muito processo para dentro. E quando você joga muito processo para dentro, a parte humanizada da empresa, ela se perde. E é natural que isso aconteça. Você não pode pegar uma empresa que tenha 1.000 funcionários, 2.000 funcionários e achar que todo mundo vai tomar cafezinho às 3 da tarde. Né? Não vai dar certo. Né? Mas nessa fase que nós estamos vivendo, a gente já identificou que quanto mais você não exige das pessoas, mesmo porque é uma coisa que eu adotei a minha vida toda, se eu não grito, ninguém grita. Tanto, não passa pela minha cabeça alguém precisar gritar para ajustar alguma coisa. Não se ajusta nada com um grito. Então eu adotei muito isso. Então eu gosto muito de ouvir as pessoas. Eu gosto muito que as pessoas se sintam corresponsáveis por aquilo, no acerto e no erro. Né? A decisão pode ser minha. A decisão final é sempre minha. Né? Mas a participação, ela é indiscutível. Tem que ter. E a corresponsabilidade. Você cria um comprometimento com a pessoa, e hoje a gente precisa de profissionais assim, bem verdade seja dita, a gente precisa de profissionais pelo fato da empresa começar a crescer, que sejam multitarefas, que tenham a habilidade de conversar com o cliente, né, recebendo um briefing, de elaborar um orçamento e entregar a resposta. Tudo isso suportado pelo restante da equipe, mas é ele que vai estar à frente. Perfeito. É ele que vai entregar isso para o cliente. E ele tem de se sentir suportado, ele tem de se sentir amparado pelo restante da equipe. Então a gente está se dividindo hoje, tem a diretoria de produção, tem a diretoria de conteúdo, tem a diretoria tecnológica, tem a diretoria de operações, mas estão todos trafegando em ambientes do outro, sem nenhum milindre, sem nenhuma... Pô, mas está cuidando de conteúdo? Está cuidando de conteúdo, sim, porque tem habilidade para isso. Né? Está fechando o contrato, sim, porque tem habilidade para isso. Né? Tudo, evidentemente, tem assinatura de alguém no final. Mas esse trabalho, fazer com que a pessoa... Pô, eu sou parte de alguém. Tem uma palavra horrorosa, que o RH adora, né? Que é pertencimento. Mas é feia demais, né? Mas ela é muito significativa. Sentimento de dono, pronto. É muito significativa. Perfeito. Uma das coisas mais bacanas que aconteceram, e aí eu vou ser meio cabotino aqui, peço
permissão para vocês, nós gostamos muito de reunir a equipe. Chega uma hora que você fala, gente, vamos reunir, o que está acontecendo? Vamos olhar o que foi até agora e vamos olhar para frente. E aí vem de tudo, né? Vem de tudo. Mas o que foi mais legal é que não é que eles se sentem donos, né? A equipe não se sente dona da empresa, não é que eles se sintam donos da empresa, a questão não é essa. É que eles não nos veem como donos. Sensacional, muito bom. Entendeu? Eu acho que isso é muito mais poderoso. Com certeza. Porque se o cara se sente como dono, ele vai começar a tomar algumas liberdades que ele não deveria, né? Vai mexer no caixa da empresa, né? Mas se ele não nos vê como dono, ele está se sentindo amparado. Pô, o cara está aqui comigo. Ele está aqui comigo. Então, junto nós vamos fazer acontecer. E assim, aí tem outra palavra que eu acho poderosa, mas essa tem 2 poderes, é o bônus, né? Você tem que encontrar formas de, a partir do resultado, você vai bonificar as pessoas. A verdadeira partilha, né? Mas você vai bonificar, já é um processo de tê-los como mais próximos, né? Mas nós nunca efetivamos isso como processo. É a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque isso eu converso muito com o Nilson privadamente, porque evidentemente uma empresa em crescimento, todos os passos que são dados são muito bem pensados exatamente para que a gente não se arrependa de cada passo que for dado. A gente não tem pressa de crescer, né? Sustentabilidade, né? A gente não tem pressa de ficar grande, mas tá ficando engraçado. Tá ficando legal. Tá ficando bacana. Bom, não só baguncei a reta final, como botei o Palomino numa saia justa. Não, era isso. Não, muito legal. Eu acho que essa visão e faz parte do próprio modelo. E tem que ser algo sustentável, né? Porque senão o próprio negócio não sobrevive e não interessa a ninguém. Então é um passinho que tem que ser muito bem pensado, sem dúvida nenhuma. Eric, quer fazer um jogo rápido pra gente caminhar pro fim? Jogo rápido, então, João. Time de futebol. Time de futebol. Cor. Se eu dissesse cor. Um momento inesquecível. Momento inesquecível. Não, eu queria ouvir um pouco de você para onde caminha a Live Sports, né? Porque quando você foca no conteúdo, e ainda que tenha esse ponto de partida do esporte, se você colocar só o esporte dentro de uma categoria de entretenimento, lazer ou cultura, né? Isso já abre um horizonte até muito maior, né? Você acha que esse é o caminho? Para onde... Vou confessar uma coisa para vocês. O Fábio e o Luciano, que são das pessoas mais próximas, que chegaram mais ou menos na mesma época, um em fevereiro de 21, o outro em março de 21, eles sentaram comigo, com o Nilson, e falaram assim, cara, é o seguinte, ó, o que nós somos? O que nós vendemos? O que nós fazemos? Que tá meio confuso. E realmente estava, e era de propósito, porque nós éramos absolutamente novatos nesse mercado, né? Você fala, rapaz, você ficou 25 anos na ESPN, foi 10 anos repórter de política e economia. Tudo que a gente conheceu até agora, esquece. Se você não se informar, se você não conversar com as pessoas, você vai tomar decisões erradas, você vai estar desalinhado com o que está acontecendo. Então, eles fizeram essa provocação, né? Hoje a gente sabe o que a gente é, né? Até pela provocação dos dois. Hoje eles sabem o que nós somos. Nós somos uma empresa integradora de soluções, né? O leque é gigante e hoje a gente está, inclusive, recusando algumas coisas para poder ter foco e atender da forma como a gente precisa atender. Uma forma como a gente quer e tem que atender. Onde a Live Sports vai, eu não sei, mas eu quero estar lá. Porque, como eu disse para vocês, antes a gente estava falando aqui, a gente estava em Angola, né, na semana passada. Né? Nós já fomos para Portugal para discutir um outro projeto que está encaminhado e vai ser lançado em breve. A gente vai poder noticiar um outro projeto que a gente tem em Portugal. Nós temos um braço nosso em Miami, né, nos Estados Unidos. Então, tem algumas coisas acontecendo que a gente não imaginava que fossem acontecer tão rapidamente, mas também que elas fossem acontecer. A gente não tinha ideia que isso poderia fazer parte do nosso modelo de negócio e passa a fazer parte do modelo de negócio. Por quê? Porque nós somos despidos de preconceito nesse caso.
Nós precisamos entender o que o mercado está precisando. E não é que então você está abraçando qualquer... Não estamos abraçando qualquer situação. Nós estamos abraçando as situações que têm sentido para a empresa, que têm sentido para o cliente. Porque não adianta também a gente começar a construir. Construímos um nome, a gente considera até de uma certa forma rápido, né? Colocar um nome no mercado não é fácil, a gente conseguiu que as pessoas entendessem o que é, né? A gente participou da Confute Sul-Americana, que foi um congresso de futebol para a América do Sul há 2 semanas, montamos um stand, estivemos com o stand lá, e as pessoas sabiam o que era a empresa. Para nós, para o meio é importante, para nós é muito mais importante. Então, assim como eu nunca planejei ser repórter de televisão, ser narrador, ser vice-presidente, eu também não planejo o que vai acontecer com a Live Sports. Mas a gente quer que seja algo bem sustentado e que possa beneficiar o maior número de pessoas. Palomino, fantástico poder te conhecer. A gente falou muito além do que a gente esperava aqui em profundidade temática, em cultura empresarial, em produção de conteúdo, como esporte impacta a vida das pessoas. Eu queria agradecer muito a tua generosidade, humildade. Foi um prazer genuíno ter você aqui. Espero que seja a primeira de algumas outras vindas, né? A porta será aqui um prazer, será um sempre prazer. vai estar aberta para você. Muito obrigado. Queria agradecer também Eric, Tati, pelas intervenções. Foi bem legal a participação de vocês. E queria agradecer quem está assistindo a gente. Voltem sempre também. A gente sempre produz conteúdo aqui relevante para vocês, né? Que é a tônica do nosso bate-papo. E até a próxima.